Vamos falar hoje sobre inteligência artificial, aproveitando o momento da grande discussão sobre o DeepSeek. Tem gente falando que o DeepSeek é um plágio, até por conta do investimento, que a inteligência artificial vai revolucionar o mundo. Mas você sabe mesmo o que é inteligência artificial? Tá todo mundo falando, mas o que é isso? Muita gente acha que a inteligência artificial é como se fosse uma mágica, que vai resolver tudo isso sozinho. Mas antes de nós chegarmos na chamada inteligência artificial, há muita coisa por trás disso. E uma das coisas mais importantes que nós temos como base da inteligência artificial é a organização de dados. E isso pouca gente fala. Quando a gente fala de linguagem de máquinas, que começou agora a ser dita por conta do DeepSeek, muitos de nós não sabem exatamente o que isso significa. Agora, se você quer começar a saber do que você está falando, quer seja você um profissional da área ou não, ou você seja um executivo que quer entender como a inteligência artificial pode ajudar o seu negócio, eu quero incentivar você a ler o nosso livro Fluência em Dados, Inovação e Convergência. A razão pela qual eu insisto nisso é que esse livro foi escrito por profissionais de diferentes áreas buscando atingir diferentes níveis de necessidade de percepção de conhecimento. E esse livro, ele é completo porque, com o perdão da redundância, ele começa do começo. E ele vai passando por explicações estruturadas sobre a inteligência, até chegar à inteligência artificial. Me permita por um momento caminhar com você sobre o nosso livro. Esse livro foi escrito por mim, pela Sandra Elizabeth, que é uma acadêmica que dispensa aqui comentário, e pelo Stefano, que é um consultor que também dispensa comentários e que eu recomendo que vocês entrem principalmente no LinkedIn deles e acompanhem para que vocês entendam a trajetória desses profissionais, tá bom? Mas voltando ao nosso livro, você vai ter um passeio por esse livro, tal como introdução. Aqui nós começamos falando, e é uma alegria para mim dizer isso, porque quando eu disse que nós começamos do começo, né, dentro daquela brincadeira, é verdade, nós começamos falando sobre introdução, conexão entre gerações pré-dados e geração fluente em dados. Nós começamos dizendo desde a época que nós não sabíamos o que era dados. Eu na minha idade, eu gostaria de compartilhar, eu antecedi o Excel. Então eu sou da geração antes que Excel existisse, né? E você vem em todo esse caminhar, né? Depois nós falamos sobre fluência em dados, a nova linguagem da inteligência empresarial. Então, para você que é empresário, se você não entende a importância dos dados, observe que você provavelmente terá problemas daqui a pouco. Se você já não entende hoje, diria, não vamos trabalhar com atraso, porque a nós não importa o passado, mas o momento de você mudar essa percepção é hoje. Depois nós falamos da necessidade de informação de dados para a tomada de decisão. Hoje, mesmo que você não perceba, todos os dados, todas as decisões têm que ser tomadas baseada, fundamentada em dados. E quando nós falamos de inteligência artificial, e daqui a pouco nós vamos falar, a inteligência artificial, ela está usando os dados. Então, se a sua empresa, se você não sabe lidar com dados, dados dos seus clientes, dados do seu segmento, dados do seu negócio, se você não tem esse básico, você ainda não está preparado para saber o que é inteligência artificial. Depois nós falamos sobre potencializando a inteligência do negócio para alcançar uma inteligência ativa e falamos da inovação com dados. A partir do momento que você começa a inovar, desenvolvendo inovação a partir dos dados. Falamos de uma visão prática de dados. Depois nós entramos no assunto que então talvez você fale, era isso que eu queria saber. Nós falamos sobre dados, algoritmos e inteligência artificial presente. Isso aqui foi importante porque quando nós começamos a escrever esse livro, o ChatGPT estava para ser lançado.
Em 2 meses o ChatGPT foi lançado e 6 meses depois o ChatGPT mudou a perspectiva de toda a nossa redação e nós fizemos um livro agora explicando sobre a composição de aprendizado de máquina, os seus algoritmos e tudo que se envolve a inteligência artificial. Então, se você não é um expert em inteligência artificial, mas gostaria de saber o que você está falando, novamente, esse é o livro. Depois nós falamos sobre potencializando o uso dos dados. Como é que você faz para você maximizar o uso dos dados? Agora, esse livro, além de um conteúdo fantástico, ele também traz uma formatação, um layout absolutamente agradável. E ele tem toda uma lógica. E aqui foi feito, nós damos aqui todos os créditos ao Stefano que pensou nisso, mas até essa coloração, esse colorido tem um significado. E ele é toda a sua parte gráfica é bastante leve para que você tenha uma leitura agradável. Então, a formatação do livro foi feita para que você possa ver sem se cansar. Veja como é agradável a leitura do livro. Então está aqui e a melhor coisa, a melhor informação. O nosso livro agora, que foi lançado nos Estados Unidos pela Amazon, que era vendido só através dos Estados Unidos e demorava para chegar, agora já faz parte da Amazon Brasil. Então, se você quer adquirir o livro, peça agora, a Amazon está entregando num tempo bastante razoável, tá bom? Vamos continuar falando? Se você quer fazer contato, entre nas nossas redes, mande o seu recado, mande os seus comentários e vamos interagir. Muito obrigado porque você ficou até aqui comigo e obrigado por nos suportar nesse projeto.